Vamos aqui para a nossa abertura do mercado de hoje. Vamos falar de 3 assuntos. A gente tem aqui a Kepler, um comunicado de uma redução de participação acionária relevante, não é controlador, mas tem aí uma posição muito relevante. Vamos entender o que isso significa. Vamos falar da CSN Mineração, as suas projeções para dividendos de 2024 e também temos o preço justo, boas notícias aqui do valor patrimonial da ação e a gente vai também falar sobre aí, eu investi R$5.000 aqui em um CDB 110% do CDI, quanto rendeu em 30 dias. Além disso, eu vou compartilhar com vocês algumas informações aqui, que como vocês podem ver, o patrimônio atual, vocês sabem que eu não gosto de trazer essas informações, porque o canal não é sobre isso. Eu faço aporte de R$200 por semana. Não é vangloriar quanto a pessoa tem investido, e sim trazer informações que ajudem na tomada de decisão para a pessoa multiplicar o patrimônio. Então, com isso, pessoal, vocês podem ver atualmente aqui o quanto que eu tenho investido e também quanto que isso aqui é de rentabilidade, quase R$10.000. Na parte dos dividendos, mais R$10.000, 20 mil, fora a parte de swing trade, que todos os meses aqui eu faço um pouco, né? Como vocês podem ver aqui, ó, mês 12 a gente teve um lucro de R$500, no mês 11 aqui a gente teve um lucro de 621 e assim por diante eu sempre compartilho. Aqui a gente vai falar sobre essas 3 informações no vídeo de hoje. Se você gosta do conteúdo que eu trago aqui, deixa o like, compartilhe, porque é informação que pode agregar na sua tomada de decisão, tá bom? Lembrando, não é recomendação de compra ou de venda. Aqui temos um aviso aqui da Kepler, a gente vai ler essa parte desse aviso, onde há uma redução de participação aqui acionária relevante. É relevante porque a empresa aqui, o grupo de investimento, tem mais de 8% de todas as suas ações. Então, com isso, a gente pode tirar alguns insights. Então, vamos lá. Recebeu o comunicado da gestora de recursos da Tarpon, tá? Que foi realizada a venda de suas ações. Entende, nesse caso, que a empresa reduziu a sua participação, ficando aqui com quase abaixo de 5%. E quando a gente olha aqui, a gente vê que ela tinha 8,5%, mais de 7 milhões de ações. Então isso faz preço, e quando a gente coloca no próprio gráfico aqui da Kepler, pessoal, a gente entende que traz uma pressão vendedora nos últimos meses, e aí a gente vê que a Kepler está caindo e vindo para R$10,30. 85 centavos nos últimos 12 meses, um dividendo aí nessa cotação de 8%, tá? Então um pico de 11,25 e agora uma queda aí de 13%. Só que aquela pergunta, Silas, qual que é o preço interessante que você acha de Kepler 3? Então a gente olha para a própria empresa. Então ela traz ali um sentimento entre R$7 e R$8 de um preço muito bom, porque a própria empresa, os controladores, aqui a companhia está comprando neste preço. E as vendas que eles estão fazendo, eles estão vendendo acima praticamente de R$11, como podemos ver aqui, tá? Nesses pontinhos vermelhos. Isso nos traz aí esse insight de investimento da Kepler aqui, que a gente está falando de armazenagens de grãos, tá? Então, quando você passa pela estrada, você vê aqui essas imensas aqui estruturas metálicas, tá bom? Para armazenar aqui os grãos, que sofre também com a recessão mundial, porque a gente tem uma diminuição aí no consumo, né? Como podemos ver, carne baixando o preço, China aí derrubando o consumo. E isso faz preço. Pode ser isso também que a empresa aqui, que a gestora, está também vendendo suas ações, tá? Então vamos lá. A CSN Mineração, me deixaram aqui nos comentários, Silas, atualizam a CSN. Então vamos lá, pessoal. Temos aqui as projeções e também aqui a gente tem uma informação muito relevante sobre o valor patrimonial que vem aumentando. Então vamos lá. O payout atual de CSN Mineração está em 80%, o lucro projetado para 2024 fica em 4,8 bilhões. A projeção de entrega desses 80% nos dá 3,8 bi aqui para os acionistas. A gente tem uma cotação de R$ 7,86 e isso nos dá, se a gente receber esses 71 centavos, que é esse lucro aqui, essa projeção aqui dos 80%, nos dá 9%. Silas, como assim? A empresa paga 80% do lucro e aí ainda entrega um retorno muito bom. Por quê? Precisamos ter um prêmio de risco numa empresa cíclica, né? Então podemos hoje receber esse dividendo alto porque o minério está
nas alturas. Só que o minério voltando a cair, os rendimentos também caem. Então você precisa entender que isso faz preço, tá bom? Então é interessante. Na parte do seu preço justo, a ação hoje mais de R$7, hoje o preço justo é R$ 5,13. Hoje aí a gente tem uma margem negativa de 34%. Uma boa notícia é que o valor patrimonial que estava R$ 1,90 subiu para R$ 2,09. Então isso também é muito positivo. A gente tem, pela métrica ali dos 6% de dividendos, eu não utilizo em commodities, mas temos aqui 11,50, olhando pelo que ela entregou nos últimos 12 meses. Então seria um preço teto de 11,50 para pagar na CSN Mineração, querendo 6% de dividendos. Os dividendos da CSN Mineração possivelmente vão ser anunciados de novo em abril e o pagamento em maio, tá? E também podemos ver que os próximos serão em novembro e possivelmente um JCP no final de dezembro. O minério de ferro na bolsa de Dalian vem caindo e aí tivemos ali uma queda hoje aí de menos 1,2%. Isso nos dá a cotação atual de $140 a tonelada aqui do minério de ferro que é mandado para a China, tá bom? Então, muito interessante ficar com essas informações no radar. Silas, qual que é o alvo que você vê aí para uma possível correção se a gente tiver? Pessoal, primeiramente eu só entraria de novo aqui se caso tocasse abaixo dos R$7, tá? Então, nesta área aqui. E também entraria um pouquinho mais forte acima dos 6,10, tá bom? Então, nesse momento, esse é o meu alvo para a CSN Mineração. Agora vamos falar, pessoal, sobre a estratégia. Vamos falar um pouquinho de estratégia, né? Como a gente vem fazendo aqui, sempre eu vou compartilhando, podemos ver patrimônio 99 e a gente tem aí uma variação com a bolsa subindo de 10 mil. Então, teoricamente, a gente tem 10 mil a menos, a gente tem um valor investido de 90. E aí a gente vê também os dividendos, né? 10k, então, valor investido de 80. Fora a exposição de swing trade. Então, só neste mês aqui ganhei 500 e aqui depois eu ganhei mais 600 e assim por diante. Então, se eu falar aqui para vocês que eu investi na minha carteira total no máximo aí uns 60k, o resto é tudo lucro, tá bom? Porque esse é o dinheiro que eu tirei do meu bolso, da minha carteira. Então, com isso, é muito interessante você ficar atento às oportunidades. Não vai achando que a bolsa vai subir para sempre e aí você precisa fazer ali o seu pé de meia, né? Colocar um pouquinho de lucro no bolso. A gente tem aqui os dividendos que vem crescendo e assim vai continuar porque o aporte é R$200 na ação mais descontada. Silas, como conseguiu fazer isso? Pessoal, estratégia, a gente sempre vai buscar a ação que está mais descontada, não a ação que caiu mais. Vou utilizar de exemplo aqui. Primeiramente, eu busco a porcentagem em ações. Não invisto em ações acima de 10%. Começa a me interessar abaixo de 10%, porque a minha estratégia, eu não aceito pagar ativos acima de 10%. Daqui para baixo já começa a me interessar. Eu não invisto em empresas que estão caindo muito. Então temos aqui essas duas, IRB, Cash 3, que eu já não tenho mais na carteira, mas só que não sai aqui do aplicativo, não sei porquê. Aí, ó, a gente tem aqui, caiu 81 e 44. Possivelmente tem um bom motivo para essas ações ter caído, e aí possivelmente não vai recuperar nem tão cedo. Sendo assim, na ação mais descontada. E agora vamos falar quanto rendeu esses R$5.000 aplicado num CDB 110% do CDI. A gente tem aqui, pessoal, o valor aplicado inicial no dia 5 de dezembro de 2023, R$5.000. A gente tem um valor final de R$5.038, isso dá uma variação de 0,7%. E a comparação, pessoal, que eu trago aqui para vocês hoje é o que? Além de quanto rendeu esse para a gente saber se valeu a pena ou não, a gente tem aqui no Banco Inter, né? Eu tenho um CDB de liquidez diária aqui que eu tenho 100% do CDI. Só que aqui está dando 110% de CDI no Banco Sofisa. Mas aí uma bonificação caso você se inscreva com o meu link. No caso aqui você ganha R$50 se você abrir sua conta e colocar aí R$1.000 dentro de algum CDB de liquidez diária, tá? Então a gente precisa entender isso. Ah, Silas, por que você está trazendo isso? Primeiramente, eu e você vai ganhar. Eu vou ganhar 50, você vai ganhar 50. Se você coloca R$1.000 lá em algum CDB, ele vai render mais do que o próprio Banco Inter, como vocês estão vendo aqui. E aí a gente tem um retorno maior. Se você parar para analisar R$1.000 mais 50, a gente está falando de um rendimento de 5%. Então cai na sua conta ali no outro dia, a partir do momento que você cria a sua conta e você coloca os R$1.000 lá em um CDB. Ah, Silas, é seguro
o banco aqui Sofisa, então primeiramente a gente entra aqui no Banco Data, vamos olhar aqui o Basileia aqui do banco, né? Então o capital mínimo permitido pelo Banco Central é de 11%, atualmente a gente está aí com um capital de 14%, então tá tranquilo aqui o banco da Sofisa, tá? Então com isso eu venho fazendo essas aplicações aqui e também com estratégia, pessoal, por quê? A partir do momento que aqui é para swing trade, esse valor que eu tenho aqui, eu fico mexendo nele praticamente semanal, tá? Para mim fazer o quê? Para mim arrumar aqui a carteira e ir movimentando, ir melhorando, colocando as posições. E quando você deixa em um lugar aqui parado, aqui a gente tem o UF zerando, tá bom? Então ele nunca vai voltar para os 96%, ele já vai zerar e aí vai ficar rendendo. Caso você queira, vou deixar aqui o link, o código também, tá? As regras aqui na descrição. E você faz aí, caso for do seu interesse, tá bom? E aqui a gente tem um pouquinho o dólar, que parece que estabilizou, né? Praticamente nessa região de 4,90. Então sobe para 4,95, depois cai, depois sobe. Podemos ver que o dólar tá nessa jogada aqui de 4,95, 4,90, tá bom? Então é interessante, pessoal, caso faça parte da sua estratégia de investimento, você pode abrir a conta aqui no banco da Sofisa direto, tá bom? Lembrando, pessoal, eu coloquei aqui porque rende também dá uma rentabilidade aí, que eu posso fazer renda extra com meus amigos e vocês também podem, a partir do momento que você também compartilha o seu código com alguém, tá bom? Então vamos para cima, ganhar dinheiro juntos aqui. Fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.